versículo 12 do capítulo 22 de Apocalipse. Bendita promessa. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa. Aleluia. A recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Aleluia! Ele diz: felizes são os que lavaram as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade, a cidade santa, morada de Deus. Aleluia! Lavar as vestes nos fala do arrependimento e conversão que nos levou ao sangue do Cordeiro, onde fomos purificados. Felizes são esses que foram purificados, porque eles vão poder entrar, amém? Eles vão poder entrar na cidade santa, mas de fora, ela tem portões. Então, se é um portão, ele tanto dá acesso, como ele impede o acesso. Ele se fecha para... Ele é aberto para aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro, amém? Porque se pecarmos, temos diante de Deus um advogado, Jesus Cristo, o justo. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, essa purificação é como uma lavagem da nossa alma, do nosso espírito, tirando toda a impureza, porque esse foi o sacrifício perfeito que ele realizou. Mas o portão se fecha para aqueles que continuam nas suas prevaricações contra Deus, nos seus pecados. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, se eu quero ter direito à árvore da vida, se eu quero entrar pelos portões da cidade, se eu me lavei no sangue do Cordeiro, eu não devo compactuar com nenhuma dessas obras que mantém os homens fora dos portões. Amém? Amém? Não pode haver esse conflito. Ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro e praticar as mesmas obras dos que ficam do lado de fora. Ou o portão abre para você ou fecha. Lavado no sangue do Cordeiro, amém. E como está a sua vida? Fecha. Porque de fora ficam os impuros, os que amam e praticam a mentira. Uma mentirinha só, e o portão se fecha. Mas ele vem. E nós somos felizes quando nos conscientizamos, crendo na sua palavra, nos arrependemos dos nossos pecados, e não por merecimento, mas por causa do sangue do justo, o Filho de Deus que foi derramado em nosso favor, nós somos purificados, amém? E é isso que ele disse: felizes são esses que já se lavaram. Então, eles têm o direito de entrar na cidade pelos portões, amém? Aleluia, essa cidade maravilhosa que está descrita nos primeiros versículos do capítulo 22.
Mas, de fato, nessa noite nós queremos nos concentrar nessa expressão de Jesus. Eu trago a recompensa. Eu trago o galardão. Eu trago um pagamento, uma retribuição por aquilo que cada um tem feito. Aleluia! Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12, 15. E no versículo 58. Quando o apóstolo Paulo fala à igreja sobre a ressurreição, a vitória sobre a morte, o fim dos reinos do mundo, o reino do Senhor, e ele então conclui dizendo: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Amém? E Jesus confirma essa expressão do apóstolo Paulo quando diz: eu trago uma recompensa pela obra de cada um. Recompensa aí não é salvação, porque salvação não é recompensa, é dom, é presente. Você nem merece, mas se arrepende e vai ao Cordeiro de Deus e ele te purifica. E ele vem para os que estão santificados, ele vem para os que estão caminhando em justiça, mas ele não vem de mãos vazias, diga aleluia. Ele vem com recompensa. O que poderia ser melhor do que ser recebido por Deus nos céus? Entrar na cidade celeste pelos portões, ter vestes limpas e serem recebidos na mesa do Senhor. O que poderia ainda ser melhor para ele dizer que ainda vai nos presentear? Para ele dizer ainda que vai ter retribuição, que vai ter pagamento. Seu trabalho no Senhor não é em vão. E não vai ser pago agora nessa vida, não. É um pagamento na eternidade, irmãos. Não dá para a gente ter nem calculadora eletrônica, financeira, seja lá o que for, para medir o valor disso. Porque recompensa aqui na terra é tudo que fica, né? Mas ele está falando que vai trazer uma recompensa para a eternidade. Cada um vai receber segundo a sua obra. E o apóstolo Paulo, que já tinha também essa revelação, diz: fique firme, não se abale com as circunstâncias, não desanime do que você está fazendo para o Senhor, porque o seu trabalho vai ter um galardão, vai ter um pagamento, vai ter uma retribuição. Aleluia! Ele não precisava fazer isso, porque nós já nos devemos a Ele. A graça que nos redimiu e que nos salvou já é mais do que tudo. Amém? Para nós, mas para Ele não é suficiente. Ele vê o seu trabalho, Ele vê o seu esforço, Ele vê a sua dedicação em obediência, e Ele diz: eu ainda vou lhe recompensar. Não vai ficar sem recompensa. Eu trago o galardão para retribuir aos homens as suas obras. Aleluia! Você quer se encontrar com Jesus e receber uma recompensa? Você quer, além de estar na presença de Deus, ser galardoado? O que poderia ser ainda melhor do que tudo que já vai ser a maravilha de estarmos lá, irmãos. Então, dedique-se nessa obra que ele chama a obra do Senhor. O trabalho que o Senhor nos dá para fazer. É o trabalho dele que ele nos manda fazer aqui na terra. É aquilo que é dele, não é aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu faço.
porque é a minha escolha. Mas é o trabalho dele que ele coloca sobre nós. E às vezes não é nem o que a gente gostaria de fazer, mas a gente faz porque é a obra do Senhor. Em 1 Coríntios, aí no capítulo 16, o versículo 10, Paulo faz essa expressão, falando sobre Timóteo. E façam tudo para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver entre vocês, porque trabalha na obra do Senhor, como eu trabalho. A Paulo foi dado uma obra para fazer, um trabalho. Ser apóstolo, mestre, como ele diz, apóstolo e mestre, pregador aos gentios. Então ele diz que esse trabalho não é dele, é do Senhor. Esse trabalho levou Paulo a perder todos os seus valores humanos, naturais. Esse trabalho levou Paulo à pobreza material, levou Paulo ao calabouço em Roma, levou Paulo às cadeias, aos aprisionamentos, levou Paulo a ser apedrejado, levou Paulo a muitos momentos que ele chama de perigo entre falsos irmãos. Mas ele sabia que haveria uma recompensa. E não dá para descrever o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz que os olhos não viram, não é nada que você já viu na terra. Não é nada que os seus ouvidos já tenham ouvido, é o mistério de Deus. Não é nada que você tenha imaginado que Deus tem preparado. E ele diz, e eu trago essa recompensa. Aleluia. Existem alegrias, privilégios em se trabalhar para o Senhor, naquilo que o Senhor manda a gente fazer. Mas existe também muito desgosto, muita crítica, muita dificuldade. Mas por conta de tudo que o Senhor fez, nós devemos fazer o trabalho dele sem murmuração, sem contenda, porque o que ele já fez por nós é extraordinário. Amém? Mas, irmão, Jesus está dizendo, eu venho e trago uma recompensa. Eu vou lhe pagar por tudo que você fez. E quem não fez nada, Jesus? Fica sem recompensa, né? Vai estar lá, vai estar diante do Cordeiro, mas quando o Cordeiro for distribuir as recompensas, ele fala em retribuir, isso quer dizer de acordo com o que cada um fez. Não com relação à quantidade de coisas realizadas, mas com relação à quantidade de obediência ao realizar a obra do Senhor. Paulo deixa bem claro, é a obra do Senhor, amém? Porque fazer a minha obra e querer que Jesus depois me recompense, vai ser frustrado. Mas é quando nós estamos na obra do Senhor, conscientes que estamos fazendo aquilo para o Senhor, e é isso que Ele quer que a gente faça. Podem ser coisas que as pessoas vejam, e às vezes são coisas que só você e o Senhor sabem que você está fazendo. Mas Deus colocou no seu coração esse direcionamento. Quantas orações não são a sua devocional? Quantos momentos de oração não são o seu deleite? É um trabalho. Existe a oração para deleite, seu com Deus. Existem os momentos de oração que é você pedindo socorro a Deus.
Mas tem a hora que Deus lhe dá um fardo de oração e é um trabalho. Desse você vai ter recompensa. Amém? Existe o louvor e a adoração, que é o seu deleite, é o seu prazer. Existe um momento que vem sobre você como um serviço ao Senhor. Você nem queria abrir a boca. Você preferia ficar sentado. Mas é um serviço e você tem que fazer obedecendo. Aí você vai ter recompensa ao Senhor. A principal obra da igreja, Jesus descreveu como: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado. Esse é um serviço ao Senhor. Amém? E que nós teremos recompensa se o fizermos. Se abrirmos os nossos lábios para ensinar as coisas que Jesus ensinou, para pregar o evangelho do reino, se levarmos as pessoas a caminharem como discípulos de Jesus, é um trabalho para o Senhor. Quantos trabalhos para o Senhor poderiam ser enumerados? Tantos quantos o Senhor nos conduzir a fazer. E o nosso coração dedicadamente estiver respondendo em amor ao Senhor, vai ter recompensa. Abre a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 2. Porque a obra do Senhor é tão importante na vida da igreja. Porque como igreja eu não posso apenas ficar sentada ouvindo a palavra, indo para casa orar e voltar no outra semana para ouvir. Mas eu preciso me engajar no que o Senhor quer que seja feito e fazer e estar na obra, no trabalho do Senhor. Porque a fé que nos conduziu à salvação, ela é provada, ela é experimentada, amém? E ela prova que é viva quando ela produz em obediência o trabalho do Senhor. Versículo 14, Tiago vai nos falar do capítulo 2, no capítulo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Mas essa fé não faz ele fazer nada. A fé é só no coração dele e ele não se move para agir pela fé em obediência a Deus. Deus manda fazer uma coisa, ele não faz. Deus manda ele ser generoso, ele não é. Deus fala na palavra dele para ele cuidar dos necessitados, ele não cuida. Deus diz na palavra dele para ele interceder, levantar mãos santas, sem ira nem contenda, pelas autoridades, pela nação, ele não faz. Deus fala sobre exaltá-lo, engrandecê-lo. Aí ele diz: eu tenho fé, eu creio, mas ele não tem obras. Ele não trabalha para o Senhor. Obra que é trabalho, serviço realizado. E o apóstolo Paulo Tiago aqui, desculpe, é contundente quando ele diz: será que essa fé existe mesmo? Será que isso é fé? Será que isso vai salvá-lo? Uma pessoa que diz que tem fé em Jesus, mas não faz nada que Deus mandou ele fazer. Não tem obras, não vai ter galardão. Jesus vai chegar e não vai ver nele nenhuma ação de obediência. Com relação ao fazer, ao serviço, não estamos falando do pecado. Ele diz que tem fé, mas ele não faz nada.
A fé dele não colocou na posição de servo? Ele tem fé no Senhor Jesus Cristo, mas ele não tem. A fé não torna ele um servo desse Senhor, para dizer: eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça? E ele continua dizendo: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês disser a ele: vá em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo. O que foi isso? É isso que é ser igreja? Fechar os olhos à necessidade dos outros, do outro. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Alguém pode dizer: você tem fé? Eu tenho as obras. Mostre essa fé sem obras, que eu vou mostrar pelas minhas obras a minha fé. A fé é o que nos levou ao arrependimento e ao render-se a Cristo. Antes da fé nos tornar fortes e inabaláveis, ela nos tornou fracos, necessitados e humildes para se arrepender diante do Senhor. Amém? Então a fé começa nos humilhando e depois vai nos levantando. Agora precisamos dar os passos da fé, que não podem ser só passos para conquistas pessoais, mas passos na obra do Senhor. Vai ter situações difíceis, claro que vai ter. Trabalhar para o Senhor nem sempre traz recompensas aqui na terra, mas Jesus virá com a recompensa na eternidade. Nem sempre vai ser entendido pelas pessoas, nem sempre vai ser aceito. Aliás, Jesus disse: se você quer o louvor e o aplauso dos homens, é só o que você vai ter. Mas se você trabalha para o Senhor sem esperar que ninguém veja ou lhe elogie, ótimo, a sua recompensa vem do céu. Se o que você quer que as pessoas digam: muito bem, parabéns, é maravilhoso, ser chamado à frente para... Isso tudo pode acontecer, mas é quando o seu coração faz as coisas pensando em ter aplauso, pensando em ser reconhecido. Esse é o problema, porque já não é a obra do Senhor, é o seu reino, o do homem, querendo ser edificado. E Jesus disse: você faz para que as pessoas vejam e digam: muito bem, como você fez bem, então é tudo que você vai ter. Mas se você faz e espera do Senhor a recompensa, e não aumenta nem diminui o seu trabalho a partir da resposta das pessoas, mas se dedica para fazer segundo o que o Espírito do Senhor lhe diz, então esteja descansado, que você vai ser muito bem pago na eternidade. Jesus disse: eu trago um galardão. Aleluia! Eu trago um galardão. Às vezes você pode dizer: mas Senhor, quanto mais eu me dedico para o teu serviço, como obreiro na tua casa, como ministro de louvor, como professor das crianças, nas arrumações, nas ornamentações, mais problema acontece na minha vida. O Senhor não está vendo que eu sou seu servo e estou fazendo a tua vontade na tua casa, nessa obra do Senhor. Ele disse: a recompensa Ele vai trazer. Amém? Aqui é com luta mesmo. É com desgaste emocional, com desgaste físico. E a nossa fé está sendo provada. Oxalá seja aprovada. Tomara que seja sempre aprovada.
nem sempre traz alegria, mas vai trazer uma recompensa. Paulo não estava sorridente enquanto os chicotes batiam nos seus lombos, mas ele sabia que era a obra do Senhor que ele estava fazendo. Importava continuar pregando o nome do Senhor Jesus Cristo. E aquilo era recompensa? Não. Era dificuldades. Mas ele diz, sejam inabaláveis no meio das dificuldades. Porque as dificuldades fazem a gente desistir, não querer fazer mais. Ah, porque eu me decepcionei com o pastor tal, com a pastora, com o irmão, então eu não vou fazer mais nada. Se você fazia para quem quer que seja, que não foi o Senhor, pode parar. Mas se é para o Senhor, só Ele pode dizer a hora de você parar, irmãos. Naquilo que você está falando. O apóstolo Paulo diz, continue sendo abundante no que você está fazendo para o Senhor. Essa obra é do Senhor, tem recompensa. Amém? E ela não depende de você ter recursos, de você ter muito expertise, de você ter estudos teológicos. A obra do Senhor, Ele vai conduzir para cada um de acordo com o que Ele tem dado. Nem sempre ela vai ser visível aos homens, mas você vai estar fazendo o que Deus mandou fazer. Essa obra tem uma recompensa. O apóstolo Paulo escreveu essas cartas e seu nome está sempre na boca dos pregadores. Ele tem um destaque enorme na história da igreja. Ele vai ter sua recompensa. Mas, irmãos, há milhares de cristãos que, paralelamente ao apóstolo Paulo, serviram ao Senhor no primeiro século. Foram mortos, martirizados, entregaram tudo, mas não deixaram o serviço do Senhor. E eles também vão ter a sua recompensa. Homens que a Bíblia diz, dos quais o mundo não era digno. Homens e mulheres anônimos, porque seus nomes não daria para alocar na Bíblia. Mas Jesus não vai esquecer de nenhum. Aleluia! Eles cumpriram o chamado, eles foram obreiros fiéis, por isso o Evangelho chegou até nós. Não foi só o apóstolo Paulo, e Pedro, e João. Eles cumpriram o que Jesus deixou para eles fazerem. Mas há muita gente que trabalhou, levando o Evangelho, levando as cartas de Paulo escondido, protegendo a igreja, pregando, orando, intercedendo, para que o Evangelho chegasse até nós. Sem reconhecimento na terra, mas nos céus. Jesus disse, eu tenho uma recompensa, um galardão, algo que vai ser um novo, um reforço, algo realmente gratificante. Eu fico pensando o que pode ser melhor ainda do que já está lá. Não posso perder essa recompensa. Amém? Porque estar lá parece ser a coisa mais maravilhosa que nós poderíamos ter. E ele diz, não é só isso, tem algo maior, uma recompensa. Aleluia! Aleluia! E para receber essa recompensa, eu preciso apenas caminhar em obediência ao propósito de Deus para a minha vida, ao seu chamado. Isso é a obra do Senhor. É a fé produzindo o serviço do Senhor. Tiago vai nos dar um exemplo aqui. No versículo 21, ele diz, por acaso não foi pelas obras que Abraão, o pai, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou?
Deus disse o que a Abraão? Dá-me teu filho, teu único filho. Esse era o trabalho de Abraão. Levantar um altar de adoração e sacrificar o seu único filho. Se Abraão disser, eu creio que eu vou entregar Isaque e ele vai ressuscitar, mas não subisse o monte com Isaque e não, de fato, fosse imolá-lo, ele teve que fazer a obra, que ali seria um altar de adoração ao único e verdadeiro Deus. A fé dele foi provada pela obra dele. Se ele diz, não, Senhor, eu creio em ti, eu creio que eu levo a Isaque e ele volta vivo, eu nem preciso ir porque eu creio. Não, tem que ir. Não, Senhor, eu creio, o Senhor não sabe do meu coração. Deus diz, você sabe do seu coração, faça o que eu estou dizendo. Ele teve que ir. Ele teve que subir o monte, colocar Isaque em cima das pedras do altar, pegar o cutelo e, de fato, a Bíblia diz que ele imolou Isaque. Porque ele iria fazê-lo até que o anjo disse, para, não precisa. O que aprovou a fé dele foi a obra, a atitude de obediência. Ele faria aquela adoração singular ao Senhor. Entregar o seu filho em consagração. Isaque seria ali imolado como um cordeiro, queimado e subiria para Deus como um cheiro suave. Ele fez tudo isso. Foi um trabalho, a obra do Senhor, um altar inigualável. Ele fez ou não fez a obra? Mas ele tinha fé antes de fazer, não tinha? Para que ele fosse justificado, o texto diz que ele foi justificado quando colocou Isaque debaixo do cutelo para imolá-lo. E Deus disse que ele era justo, porque ele cria, e por isso ele é o pai da fé. Mas essa fé teve que ser provada. E o que aprova a nossa fé é continuar fazendo o serviço que o Senhor nos mandou fazer. Amém? Porque a fé, ter muita fé, cantar muito, declarar muito a Bíblia, mas na hora de fazer o serviço do Senhor, o trabalho que Deus quer que você faça, ter um esforço em prol do desenvolvimento do reino de Deus, eu digo não gosto, estou cansado, não quero, não vão me aceitar. Quantas desculpas? A fé, ela é aprovada através do serviço, da obra, em obediência. Diga, obediência. Porque sair fazendo tudo que der na cabeça e dizer em nome de Jesus, também não é assim. Abraão só foi para o Monte Moriá imolar Isaque porque Deus falou com ele. Pediu a ele esse sacrifício. Paulo saiu nessa obra de evangelizar e pregar o evangelho depois que a igreja reunida recebeu uma palavra. O Espírito do Senhor disse aos profetas e mestres lá em Antioquia: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. Ou seja, Deus deu a ele um trabalho para fazer, orientado pela liderança daquela igreja que orava e jejuava junto. Agora Paulo vai e nada impediu ele de ir. Se separou de Barnabé lá pelas tantas, mas Barnabé continuou no ministrando e Paulo também na obra do Senhor, sem recompensa na terra.
fôssemos fazer a biografia de Paulo, aos olhos humanos parece um fracasso. Mas diante de Deus, quem pode medir o tamanho da recompensa? Se naqueles dias parecia que ele estava sendo um fracassado, hoje nós sabemos quantas vidas ele edificou através dos seus escritos. Quantos milhões de pessoas estão hoje em Cristo por causa do testemunho do apóstolo Paulo. Eu não sei se ele sabe disso já, mas ele vai ter uma recompensa. Mas existiram aquelas pessoas que trabalharam para o Senhor, ajudando o apóstolo Paulo. Como quando se mancomunaram para matá-lo, e ele foi avisado, e alguns cristãos colocaram ele num cesto, colocaram ele por cima de um muro, para fora das muralhas da cidade, desceram ele, lhe deram ajuda para fugir. Esses estavam fazendo a obra do Senhor também. E aqueles que foram visitá-lo e levaram alimentos, e aqueles que foram visitá-los nos seus momentos de dificuldade levaram os papéis, a sua capa. Nem todos tiveram a obra de pregar como Paulo pregou, de ensinar como Paulo ensinou. Mas houve aqueles que hospedaram Paulo, aqueles que replicaram os seus ensinos. Não dá, irmãos, para enumerar todos os serviços que a obra do Senhor tem para a gente fazer. Não dá para enumerar. Às vezes a obra do Senhor se realiza numa ação que você pensaria até, para Deus. E esse é exatamente o que Deus está pedindo, orientando você para fazer. O que nós não podemos é desistir, endurecer o coração por causa das dificuldades, ou dos falsos irmãos, ou dos perrengues que todo relacionamento de comunidades tem, os probleminhas, os tititis, as coisinhas que acontecem, e fechar o nosso coração para não servir mais ao Senhor. Há muitas formas de serviço ao Senhor. Sem dúvida, a maioria delas tem a ver com a igreja local onde você está. É a partir da igreja local que você começa o serviço ao Senhor. E é a igreja local que lhe envia para outros serviços. Hoje nós temos a nossa irmã Débora, servindo ao Senhor, nem sei aonde agora. Rosidete, está no Brasil ela? Tá. Chegou do México há pouco tempo. Está se preparando para outras nações. Ela está servindo ao Senhor. Ela foi enviada a partir da igreja local. Desse grupo de irmãos que a conheciam, que oraram. E você serve ao Senhor quando está ajudando Débora financeiramente. Nessa empreitada, nessa caminhada. Nem todo mundo vai ter essa direção de Deus e condição de sair como obreiro missionário pelas nações da terra. Aí você pode financiar esse trabalho. É uma obra do Senhor. Também que você financie. Mas tem aqueles que não têm como financiar, então oram. Porque orar e interceder por essa jovem que está longe é a obra do Senhor. Se o que ela está fazendo é a obra do Senhor, quem está envolvido nela também está na obra do Senhor. Assim, com relação a cada ministério da igreja. Nem todas vão estar trabalhando com as crianças no departamento infantil. Mas socorrê-las, ajudá-las e orar por elas é fazer parte dessa obra, irmãos. E isso vai ter uma recompensa. Quem é pai e mãe, claro que fica satisfeito em Deus de que tem um departamento infantil na hora do culto, né? Rosângela que o diga. As crianças estão sendo ministradas
num nível bem adequado para elas, e os pais se dedicam a ouvir a mensagem. É a obra do Senhor na vida daquelas irmãs. Mas nós podemos participar desse trabalho também. Que os pais orem por essas professoras, vejam as necessidades do departamento infantil, como podemos trabalhar também. O Senhor nos toca, abre os nossos olhos, mas a gente quer ficar cego, a gente fecha os olhos, não quer se mover. Quando a gente ajuda a remar, a gente não ajuda a afundar os barcos. Quem não rema, faz peso para o barco afundar. Mas quem está dedicado, remando, ajudando, de alguma forma, a igreja local, o que você pode servir, como você pode socorrer, como você pode ajudar, que serviço o Senhor quer que você faça. Não precisa que todo mundo lhe veja, nem que você seja chamado à frente. Mas o chamado vem no coração. Agora você procura a liderança que vai lhe orientar para a realização desse chamado. Ah, mas quando tiver tudo resolvido na minha vida, eu vou servir ao Senhor. Que fé é essa? Só para ser salvo, ó, Tiago está dizendo, a fé é também para trabalhar na obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Deus precisava da terra, de um sacrifício, de um filho único, de um primogênito. E Abraão foi chamado para servir ao Senhor, oferecendo o seu único filho. A fé de Abraão, que seria ali provada, estabeleceria uma legalidade para que o Cordeiro de Deus, Deus entregasse o seu unigênito. Porque havia um homem capaz de crer em Deus nesse nível. E a sua fé está produzindo o quê, meus irmãos? Quanto mais podemos realizar? Versículo 24. Vamos ler do versículo 22. Você percebe que a fé, é Tiago capítulo 2, operava juntamente com as obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Quando essa palavra se cumpriu? Quando ele obedeceu e fez a obra do Senhor, que era aquele sacrifício. Ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. É morta, ele quer dizer, não influi nem contribui. A pessoa cheia de fé, mas que não se move, não oferta, não ajuda, não intercede, não prega o evangelho. A fé que não serve ao Senhor é como uma fé inoperante. Se alguém diz, eu tenho fé, então eu devo fazer a obra do Senhor. E essa obra do Senhor, esse trabalho que o Senhor tem para cada um de nós realizarmos, tem uma recompensa. Amém? Por menor que você se sinta, porque às vezes esse problema está dentro de nós. A gente se vê desqualificado, incapaz. Eu não posso, eu não sei. Bem, Moisés é uma ilustração clara disso.
Um homem preparado, que cresceu nas academias do Egito como um príncipe. Depois de 40 anos no deserto, se encontra com Deus e diz: eu não sei falar. Ora, se Moisés não sabe falar, ninguém mais saberia falar, irmãos. Mas ele está tão machucado com o que aconteceu que ele se vê como alguém que não podia fazer. E Deus diz: rapaz, eu tô te vendo desde o ventre da tua mãe, eu já te escolhi, eu te salvei, eu te guardei, eu te preparei, te levei para o deserto para te humilhar, e agora tu vem com essa história, que não sabe falar. Quem é que faz a língua, hein? Quem é que fez? O homem deu a língua e faz o homem falar. Não sou eu, não? Será que eu não posso fazer você falar? Se Deus nos dá uma direção, um serviço, uma oportunidade, e é o Senhor nos conduzindo, é até saudável que a gente não se sinta a estrela reluzente da manhã, que a gente se sinta: eu não tenho condição, porque nós vamos orar e buscar, porque o Senhor vai nos capacitando. Mas esse sentimento de que eu não posso, não deve nos diminuir tanto para nos manter só sentados na congregação. Ou que está sendo pior nos nossos dias, sentados em casa, diante de uma tela, assistindo pregação, desigrejado, como se diz. Não, irmãos. Jesus vem com uma recompensa, para recompensar aqueles que estão fazendo a sua obra. Amém? E a sua obra é torná-lo conhecido. Há diversas formas de realizar isso, mas todas precisam ser no Senhor. Amém? A obra no Senhor, porque Ele traz o seu galardão. E essa obra maravilhosa, que ninguém detém, nem as portas do Hades, nem a morte, nem o inferno detém a igreja. Porque a igreja tem fé e tem obras. Amém? E diga: e eu quero fazer parte dessa igreja. A igreja que tem fé e tem obras. Vamos nos colocar de pé. Eis que cedo venho, disse o Senhor Jesus, e trago, equipe de louvor aqui conosco, e trago comigo uma recompensa para retribuir aos homens segundo as suas obras. Aleluia.